Beleza, pessoal. Vou só desligar aqui o microfone que eu estou vendo que está acionado. Vou me apresentar aí para vocês. Meu nome é Rafael Marques, né? Conforme eu já coloquei aí no grupo. Vou ser o professor de vocês aí do módulo de eletricidade, eletrotécnica e comandos elétricos. Vou ser também orientador aí da parte prática. E, no mais, eu não tenho muito a apresentar a questão a mim, tá melhor ir apresentando conforme vai ser o assunto da nossa aula. Ok, vou colocar aqui a apresentação da nossa aula. Só um momento. Está aparecendo uma tela aí de um PowerPoint. Tá sim, professor. Beleza, então, pessoal. Vou iniciar a nossa parte da primeira aula de hoje, que é basicamente uma conversa de como que vai ser o módulo, de como que a gente vai trabalhar durante o módulo também. Então, vou fazer uma breve apresentação minha, fora o meu rosto que vocês viram, né? O meu nome é Rafael Francisco, né, de Farias Marques, mas pode só me chamar de Rafael Marques. Sou engenheiro eletricista pela Universidade do Estado do Amazonas e técnico em eletrônica pela Fundação Matias Maquinini. Antes de ela ser Matias Maquinini hoje, né, que antigamente era a Fundação Nokia. Tenho experiência profissional na área de treinamentos de NR10, sistema elétrico de potência, palestras em geral sobre sistema de aterramento, manutenção. Trabalho numa usina termoelétrica que fica na AM010, ali próximo ao aterro sanitário. Trabalho na área de manutenção. Já tive experiência de líder de obras na Capital Rossi, um tempo aí trabalhando, fazendo instalações elétricas, liderando, na verdade, equipe de instalações elétricas em 2 prédios pela Capital Rossi. E o meu início de carreira foi como técnico eletrônica em várias empresas aí no distrito. Então, tenho uma experiência não só teórica aí da parte elétrica, mas como também da parte prática de como trabalhar aí na parte elétrica e o dia a dia de cada um também. Aqui embaixo o meu telefone, que vocês podem pegar também lá no grupo, e o meu e-mail de contato, que é esse aqui embaixo, do lado esquerdo, aí no canto inferior. Ok, acredito que ainda não tem alguma pergunta. Só fazer aquela pergunta de novo, se estão conseguindo me ouvir bem, só para saber se não está falhando a minha voz, se a internet está boa aí também. Beleza, então. Continuando aí a minha apresentação, o nosso módulo, conforme já comentei, é o módulo de eletricidade, eletrotécnica e comandos elétricos. Na parte de eletricidade, vamos tratar aí um pouco de introdução sobre a origem da eletricidade, até parte de distribuição residencial. Eletrotécnica e comandos elétricos são dispositivos e parte de comandos e acionamentos em si. O módulo possui uma carga horária de 90 horas, e essa parte teórica vai do dia 18/5 ao dia 2/6, contemplando as 50 horas teóricas aí do módulo. As outras 40 horas prática, eu não coloquei aqui no calendário, mesmo porque eu ainda não tenho uma data passada pelo Centec de quando vai ser o retorno. Então, eu dependo do Centec, é aquilo que eu coloquei lá no WhatsApp, né? Eu dependo do Centec para ter uma data, e o Centec depende aí das decisões do governo
com relação ao retorno das atividades escolares, não só pública como particular, né? Que as particulares também seguem a mesma linha de decisão que as públicas estão tomando nesse momento aí da pandemia que está ocorrendo aqui. Então, essa parte teórica vai ser abordada o que for possível da parte teórica, né, do que eu tenho planejado aí para o módulo, e a parte prática será feita em laboratório. Não sei se vocês conhecem que tem um laboratório naquela rua por trás do Centec 1, tem uma rua lá por trás que tem acesso a uns laboratórios de refrigeração. Então, o nosso laboratório que nós vamos trabalhar vai ser no Centec 4, que fica nessa parte posterior do Centec 1. Ok? Alguém já foi lá ou conhece onde é essa parte aí do Centec 4? Positivo. Meu primeiro dia eu me perdi por lá. Aí fui lá para trás, aí eu rodei lá o laboratório, aí depois eu encontrei a sala de aula. Mas é bastante interessante. Eu acho que muitos foram dar uma volta lá atrás, no laboratório. Com certeza essa parte aí de conhecer a estrutura é bem importante, até mesmo para vocês que estão estudando lá na instituição. Beleza? Então, vou dar sequência aqui. Só um momento. A apresentação da ementa, né? O que a gente vai ver, né? Basicamente, ela vai ser dividida em duas partes. Eletricidade básica, que vai ser uma introdução sobre a origem da eletricidade. Vamos ver tensão e corrente elétrica, resistência e lei de Ohm. Será visto alguns conceitos de circuito série e circuito paralelo, potência elétrica e determinação de condutores elétricos conforme a norma 5410 de 2004. Essa daí vai ser a nossa primeira parte aí da nossa parte teórica que iremos ver. Alguns dos senhores e senhoras também que estão aí, senhoritas, quer dizer, conhece esses assuntos, já viram alguma vez? Estão lembrando aí do ensino médio do terceiro ano? Que esse daí é o assunto do terceiro ano do ensino médio. Já tem gente aí que ainda lembra esse assunto? Tudo de novo, colega? É assim mesmo, vamos estar aí para... Professor, eu até fiz um curso, só que eu tenho que pegar mais ainda essa parte de circuitos, principalmente do paralelo e do série, né? Foi o que eu mais me bati um pouco. Beleza, sem problema nenhum. A gente vai fazer uma revisão desses assuntos, porque basicamente o que vai ser visto em comandos elétricos é conceitos de circuito série e circuito paralelo, né? Então, eu só consigo acionar uma contactora para os colegas, se tiver algum colega aí que conheça do assunto também, só consigo acionar uma contactora se todos os comandos que tiverem em série dela estiverem fechados, assim, por exemplo, ou tiver um comando paralelo. Então, esse conceito de circuito série, circuito paralelo, a gente vai fazer uma revisão para justamente entender o que a gente vai fazer lá na parte de comandos elétricos. Beleza? Tem alguém copiando essa parte aqui, dessa parte introdutória aí, da parte 1? Alguma pergunta também? Professor, para facilitar, o senhor não poderia passar essas partes assim em PDF para a gente depois da aula? Posso sim, sem problema. Ficaria melhor assim como o outro professor estava fazendo. Por mim não tem problema nenhum. Obrigado. Porque na outra turma que eu estava, os outros alunos preferiam ir copiando, mesmo que eu mandasse depois, né? Alguns colegas preferiam ir copiando na hora da aula, né? Mas eu posso mandar em PDF sem problema nenhum esses arquivos aqui que eu estou apresentando.
Vou colocar aqui a parte 2, tá? A parte 2 é a parte de eletrotécnica e comandos elétricos, tá? Pode perguntar. Todas essas aulas serão assim pelo Meet? Vai, né? Sim, vai ser sim. Tranquilo, então. Pode... Ei. Nossas aulas vão ser pelo Meet, que é para justamente atender um dos requisitos que a escola passou para mim, de fazer a interação online com os alunos e também vocês tirarem as suas dúvidas na hora, né? Igual como se estivesse em sala de aula. Passo o conteúdo para vocês, vocês fazem a pergunta de vocês que tiverem dúvidas do assunto, e assim a gente vai interagindo durante as nossas aulas. Ok? Esse é o motivo que eu não me interessei pelo YouTube, porque aqui eu consigo, por esse aplicativo, mostrar o que eu quero passar para vocês. Vou utilizar outro aplicativo de demonstração de cálculos que forem necessários, e igual como se fosse uma lousa. Então, em vez de ficar aparecendo professor e lousa, eu estou mostrando só o conteúdo que está sendo passado. E é a questão de vocês interagirem na hora. Ok? Então, essa parte 2 aqui, da apresentação da ementa, vai ser dispositivos elétricos, né, que vai abordar disjuntores, DPS, que são dispositivos de surto, DRs, botoeiras, temporizadores, contactores e relés de acionamento em geral, e junto com essa abordagem, a norma 5410 novamente. Então, vocês podem ver que a 5410 vai ser a nossa referência, o tratativo da área de eletricidade, por ela ser os requisitos mínimos de segurança na área de eletricidade em baixa tensão. Não se preocupe não, colega. Essa aula está sendo gravada, para o Silas, que está colocando aí. Essa aula está sendo gravada e também eu coloco no YouTube. Aí você assiste lá, igual como você está falando. Assiste até aprender. Ok? No final dessa aula eu pego esse assunto que eu estou passando aqui e publico lá no YouTube, no canal que eu passei no domingo aí para vocês. Boa noite aí pro colega que está falando aí. Como serão as avaliações? Teremos duas avaliações, que são da parte 1, que vai ser eletricidade básica e conceitos da 5410. Essa avaliação... Pode falar, irmão. Se tiver, porventura, alguém que for fazer pergunta e eu desative o som, você pode reativar novamente sem problema nenhum. Quando eu identifico que tem alguém que acionou sem querer o áudio, eu desativo aqui também para não justamente atrapalhar a aula. Como é que vai funcionar nossas avaliações? Eu enviarei na sexta-feira uma lista de exercícios e vocês me entregam na segunda-feira essa lista de exercícios resolvida. Então, essas duas datas são duas segunda-feiras. Será entregue por e-mail, professor? Vocês vão mandar ou por e-mail para mim, ou pelo meu WhatsApp. Aí vocês verificam qual a melhor forma para vocês. Positivo. Ok? Deixa eu só...
continuar aqui. Essa primeira avaliação é sobre a eletricidade básica e conceitos da norma, e a avaliação 2, dispositivos elétricos e diagramas de circuitos elétricos. Ok? Teremos uma avaliação de recuperação, que será uma lista de exercício enviada no próprio dia 2 e que contemplará todo o assunto abordado aí no nosso módulo teórico. Alguma pergunta? Alguma pergunta até aqui? Algum questionamento? Essas aqui são as referências que eu vou utilizar, né? A norma, conforme eu já comentei agora há pouco. O livro de instalações elétricas do João Mamed Filho e o livro da coleção Shaw da eletricidade básica. Vocês conseguiram baixar os arquivos dos livros que eu mandei no grupo ontem para vocês? Não consegui, não. Manda de novo aí no grupo aí que eu apaguei tudinho as mensagens. Sem problema nenhum, colega. Posso... Se o senhor puder mandar, eu quero ver se eu mando por e-mail, daí do meu e-mail eu consigo imprimir tudo. Imprimir vai ser um pouquinho complicado, porque tem livro de mais de 1000 páginas lá. Mas... Caraca. Você pode... Não, porque não é que a gente vai estudar esse livro de 1000 páginas, né? Alguns pontos você pode consultar esse livro, né? E que vai ser importante não só para essa minha matéria, como para outro momento futuro para vocês. Eu tenho um monte de livros de eletricidade aqui. Quando eu fiz o curso no Senai, eu tenho sobre o conceito de eletricidade, sobre comandos elétricos. Lá, esses livros aí também abordam bastante coisa sobre instalações elétricas e comandos elétricos também. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida, algum questionamento aí sobre como a gente vai trabalhar? Professor, só uma pergunta. Pode fazer. Eu gostaria de saber se a aula prática é só quando realmente o governo liberar, né, as aulas? Isso, irmão. Ah, tá. Tá, ok. Pensei que ia ser... Então, com certeza, não vai ser esse mês ainda, né? Colega, pela perspectiva aí que tem aí, ainda não vai ser esse mês ainda. Verdade. Tá ok. Ok? Essa questão aí do quando vai ser a aula prática, conforme eu falei um pouco atrás, depende aí das decisões que vão ser passadas aí pelo governo, para então o Centec poder passar uma data aí para a gente. Beleza, pessoal? Então... Rapaz, deixa eu te mandar aqui a foto aqui, peraí. Alguém vai mandar alguma foto, alguma imagem aí, tá falando? Beleza, pessoal? Então... Professor, eu pode mandei falar. no grupo aí a foto de um livro que eu usava muito. Só não sei, por aqui dá para mandar, dá? Foto? Por aqui eu nunca tentei não, mas eu já vi o livro, esse do Manual do Instalador, né? Hélio Greder. E esse do Hélio Greder, só baixa um pouquinho o seu áudio aí, por favor. Tá um pouquinho alto. Esse livro aí do Hélio Greder, eu mandei um novo, né? Que é Dispositivos Elétricos, que ele mandou agora. É um livro novo, edição nova que ele está utilizando.
Professor, Pode falar, Esse irmão. livro, esse livro é novinho, né? tá sendo quanto o valor desse livro, mano? Rapaz, esses livros que eu mandei, por exemplo, esse do meio aqui, João Mamed Filho, ele custa R$ 259 na Concorde. Concorde não, Tá na beleza, Saraiva. professor, tá beleza. Professor, tem as Tá, beleza. instalações elétricas industriais. Eu tenho ele, o residencial predial, só que é de 97. É bom adquirir. Não, se você tem 97, não tem problema. Eu não vou obrigar você a comprar um livro novo. Mas é bom ter livros de edições mais recentes, porque, por exemplo, a norma 5410 ela é de 2004, né? Então já teve várias mudanças aí desde quando Vou dar uma revisada. Entendeu? procurada aqui, tá no fundo dos baús agora. Mas não se preocupe, não. Lá no Deixa eu ver se eu grupo, acho ele aqui. para quem perguntou aí quanto que custa esse livro aqui, esse livro do meio, eu coloquei ele em PDF para vocês, justamente para quem não tem condições de comprar esse livro agora, mas pelo menos vocês vão ter ele em PDF para consulta. Ok, pessoal? Então vou passar aqui para o próximo slide, né, que é justamente um pouco daí da origem da energia elétrica. Deixa eu te falar. Pode falar. Esse livro aqui, eu acho que a gente não vai fazer three-way, four-way, não, né? Não, colega, porque É outro. isso daí é mais para instalações. Refrigeração, né? Isso daí, se fosse um módulo de Elétrica, né? eletrotécnica, né, a gente iria com certeza ver. Porque esse aqui do livro que eu já vi, ele é o único que tem a ligação four-way. Os outros só é o three-way. Deixa eu mandar uma foto. O four-way é bem tranquilo esse tipo de ligação aí. Nossa, é porque tem muita gente que no livro o cara não acha, só explica o desenho, o diagrama elétrico, né? Sei. Esse aqui ele tem os dois modelos. Deixa eu ver aqui. Beleza. Essa parte aí de instalação residencial não vai ser muito o nosso foco, mesmo porque a parte elétrica para refrigeração é mais voltado para comandos elétricos, né? Então, se vocês perguntarem, eu vou responder sem problema nenhum a questão aí de alguma coisa residencial, mas só para tirar dúvidas, mas não vai ser o foco do curso em si. Beleza? Então, falando aqui de um pouco de geração, transmissão e distribuição, né, que é para a gente saber justamente a origem da energia elétrica, né, da onde a gente chega com essa energia até a nossa casa, né, devemos saber que a eletricidade, de uma forma geral, é o resultado da conversão de uma energia de entrada gerada, convertida, quer dizer, em forma de energia elétrica. Que nesse caso aí, nós utilizamos máquinas conversoras, que nós podemos chamar popularmente de geradores, né? E utilizamos várias formas de energia, como a energia térmica, que utiliza combustível, energia eólica pelos ventos, hídrica, que é água, nuclear, e por outras fontes de energia, como energias renováveis e biodegradáveis. Pode falar aí, quem... Alguém uma pergunta até agora? Um questionamento? Pode continuar, professor. Beleza, então... Um bem fininho. Aquele de AZ tem um grossão também. Tem um grossão de AZ.
Não, de elétrica predial e industrial. Vamos lá, continuando aí o nosso assunto, né? Depois de essa conversão dessa energia de entrada, que pode ser qualquer uma dessas fontes de energia, elas vão ser convertidas em energia elétrica, mas elas não possuem capacidade para fazer transmissão a longas distâncias. Então, são utilizadas subestações elevadoras, e essas subestações elevadoras vão alimentar as linhas de transmissão, que são responsáveis para transmitir a energia de uma usina hidrelétrica, por exemplo, lá de Balbina, um exemplo, ela converte o 13,8 dos geradores para 230 mil. Alguma pergunta aí? Ou seja, ela é transmitida da área de geração até uma outra subestação que nós chamamos de subestações abaixadoras, que essas subestações já são localizadas dentro de cidades, de municípios, por onde ela vai ser alimentada. E a partir das subestações abaixadoras, nós teremos os grandes consumidores, que é a indústria em geral, e a distribuição primária. Essa distribuição primária é onde a gente vê a distribuição em 13,8 kV, ou seja, 13.800 volts, que atendem consumidores de até 2 megawatts, ou seja, são edificações e comércio em geral, e as subestações de pequeno porte, que são as subestações de 220 para 127, ou seja, aqueles transformadores que nós vemos aí na rua são consideradas subestações também. E, por sua vez, a distribuição secundária, que são residências e também pequenos comércios que não demandam grandes potências de consumo energético. Ok? Alguma pergunta? Algum questionamento? Quem já conhecia um pouco essa parte dessa distribuição? No caso aqui dos grandes consumidores, quem trabalha aí no distrito, com certeza já deve ter visto aquelas torres de transmissão bem grandes ali que alimenta a Motor Honda, por exemplo, a Videolar, a P&G, são torres de 69 kV, 69 mil volts. Estão aqui ainda dentro da parte de subestações abaixadoras para grandes consumidores. Supermercados, em geral, estão dentro dos consumidores de até 2 megawatts, assim como shoppings e grandes supermercados. Ok? Dando sequência aqui, por exemplo, o ponto de geração. Essa foto... Sumiu tudo aqui. Oi? Tá copiando? Professor, sumiu tudo a imagem aqui. Não está aparecendo, né? Tá gravando, mas não está aparecendo a imagem, professor. Não sei o que aconteceu. Estamos ouvindo sim, professor. Pode falar. Eu não sei o que aconteceu. Tenta clicar onde está aparecendo o meu nome na sua tela e talvez você tenha tirado da minha apresentação. Aí tá aparecendo, deve estar aparecendo tudo preto aí para você. Clica aí no meu nome que eu acho que vai aparecer a apresentação. Tá aparecendo tudo preto para os demais? Para mim sim, tá tudo preto. É só colocar na... Agora sim. Pra mim tá normal, professor. Tá, pô, deixa a tela fixa. Tá. Pra mim tá normal. Para mim tá normal também. Tá aparecendo um gráfico aí da distribuição, né? Sim, professor. Gráfico da distribuição. Isso, correto.
Beleza? Para os colegas aí que... Tá aparecendo a imagem dos colegas aí, tá escuro aqui. Tem que clicar aí onde está aparecendo o meu nome. Onde está o meu nome aparecendo, que é justamente da apresentação. Do lado direito, tem escrito chat e pessoas. Aí você que vai clicar no meu nome, que aí aparece a apresentação novamente. Se o pessoal for procurar aí, tem dois que tá aparecendo o nome dele, entendeu? Um é áudio e outro é apresentação. Só procurar o que tá apresentação. Talvez o colega esteja no áudio, por isso que não aparece nada. Isso. Ok? Dá uma procurada aí que eu vou dar sequência aqui na apresentação também. Aí me confirma se apareceu aí para você. Ok? Aqui essa foto da geração, que é o ponto de início, é o ponto de conversão da energia de entrada em energia elétrica, através de geradores elétricos enviando a energia produzida em valores de 13,8 até 36 mil volts. Ok? Essa foto que eu estou apresentando aí, diga-se de passagem, é da usina Manauara, onde eu trabalho como parte da área de manutenção. Professor, desculpa, mas pode falar. Ficou tudo escuro agora de novo. Só está aparecendo o seu áudio agora. Só o seu nome, Rafael Francisco F. Mar, só isso, e tudo preto. Deixa eu ver agora. Agora apareceu. Isso, agora beleza. apareceu. Beleza, então. Obrigado aí. Agora tá ok. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Então, aqui a parte essa foto é lá da usina Manauara. Não sei se o colega que comentou que já fez serviço aí nessa usina está aqui presente, mas essa aí é onde nós temos 5 geradores. Já fui aí fazer uma troca nos compressores já aí. É você que já foi, é essa usina mesmo, né? Fiquei puto aí que não tinha bota com a cabeça no meu pé. Aí eu vou falar uma particularidade, colega. A usina, ela avisa que você já tem que vir com o EPI, né? Não, eu fui com o tênis, pô. Primeira vez foi maior onda, só que foi na vez que pegou fogo um transformadorzão daquele lado, não tinha jeito, não, tive que entrar. Isso aí deve ter sido antes de 2014, então. Rapaz, 2014... tá com uns 7 anos atrás, 8. Que eu entrei em 2014 aí nessa usina para trabalhar. Faz tempo mesmo que eu fui lá a última vez. Lá Beleza. o cara acendeu a lâmpada, já avisa lá na seguradora do Rio. Não sei se ainda tem da seguradora ainda. Isso aí, todo esse tipo de sistema aí tem seguradora, colega. Pode ter certeza disso. Maior onda pro cara trabalhar aí. Porque, na verdade, aqui a usina, ela tem, além da parte de geração de energia, né? Vou colocar seu áudio aqui no mudo. Além de geração de energia, né? Existe gás pressurizado, combustível em grandes pressões, existe vapor, então existe toda uma área de periculosidade dentro da usina. Então, por isso a questão da rigorosidade de entrar na parte de geração de qualquer usina. Não só essa usina, como qualquer outra usina, ela também vai ter essa questão de rigor para adentrar na sua área de produção. Nesse exemplo dessa figura, né, é a usina termoelétrica de Manaus com capacidade de até 85 megawatts, e atende aproximadamente 12% da carga demandada da região norte de Manaus. Ou seja, essa usina ela alimenta a área da Cidade Nova, Nova Cidade, Santa Etelvina e alguns trechos aí da AM010. Então, quem mora aí por essa área, com certeza é atendida por essa usina termoelétrica que fica aí na AM010.
Questão da transmissão agora. Com certeza, colega. Tem aula gravada sim. Tá? Assim que finalizar essa aula, eu já coloco no YouTube para disponibilizar para vocês, ok? Aí para o Emerson que está perguntando. A transmissão, né, ela transporta a energia dos centros de geração até os centros consumidores em tensões elevadas pelos seguintes fatores. Transmissão em baixa tensão elevam as correntes das linhas de transmissão, demandando bitolas de cabos maiores para o transporte de energia. O que isso quer dizer? Se eu transmitisse em 13.8 kV, essas linhas de transmissões, elas teriam cabos bem mais grossos, seriam torres bem mais estruturadas para aguentar um cabo maior, e com certeza seria inviável esse tipo de transmissão de energia. Então, em vez da cidade ser longe dos centros de gerações, as cidades tinham que ser perto das centrais de geração de energia, se não tivesse elevação da tensão de transmissão. É por isso que existe torre de 69, de 230, de 500 kV, que é para justamente utilizar cabos menores para transporte de energia. Esse conceito aqui de elevar a tensão para diminuir o cabo é um pouco similar ao que a gente faz dentro de uma residência, né? Um ar-condicionado, por exemplo, em 127 e um ar-condicionado em 220, a corrente utilizada no ar-condicionado 220, ela é bem menor do que o ar-condicionado 127. Então, na teoria, nós poderíamos utilizar um cabo de seção menor no ar-condicionado de 220. Com certeza. Então esse mesmo conceito que existe para um ar-condicionado se aplica na linha de transmissão. É a mesma ideia também. Tá? O segundo item, né, uma corrente elevada na transmissão irá ocorrer perdas nas linhas maior, devido ao que a gente chama de efeito Joule, que é o efeito de aquecimento. Então, para eu ter uma corrente menor, eu tenho que elevar a minha tensão de transmissão. E o terceiro ponto, né, devido à distância entre geração e transmissão, ou seja, imagina Balbina e Manaus é uma distância bem significativa. Então, as distâncias em alta tensão tornam-se mais eficientes quando a frequência da rede é nula. Ou seja, em sistema puramente DC, que a gente chama. O exemplo disso é lá em Itaipu. Não sei se vocês sabem, existe uma linha de transmissão que liga Itaipu, lá no Rio Grande do Sul, e vem até aqui em Porto Velho, em Rondônia. Essa linha de transmissão é feita em corrente contínua. Ok? Pode perguntar. Nessa segunda, uma corrente elevada na transmissão irá ocorrer perdas. Rapaz, eu já vi na televisão um transformador desse aí que sai, ó, entra 69, sai contínuo, chega aqui e transforma tudo de novo. Até 5 mil quilômetros, um negócio assim. 500 quilômetros, 500 mil quilômetros, um negócio assim. A distância para contínua. Deixa eu só ouvir aí a pergunta do colega aí. Pode falar, colega. Tá. Eu só queria que o professor me explicasse novamente essa parte que o professor pegou e falou da segunda linha, corrente elevada na transmissão e da ocorrer perdas ali. Eu não consegui entender bem essa parte. É o seguinte, você já teve experiência de ver algum cabo aquecendo porque estava consumindo uma carga muito elevada? Na verdade, e só... ele dá um aquecimento no cabo por ele estar, por exemplo, não está bem apertado, por exemplo, ele dá aquecimento, né? Foi assim que eu vi. Isso. Existe uma outra forma de aquecimento de cabo. Não sei se você já viu chuveiro elétrico com cabo 2,5, já teve essa curiosidade de ver isso? Lá no Paraná tem bastante isso.
Oi? No Paraná tem bastante disso. Pois é, só que o cabo, se for um cabo 2,5, eu posso lhe garantir que esse cabo vai acabar derretendo, porque ele é um cabo muito pequeno para uma corrente muito elevada. Então, até o fato de aquecer o cabo, eu estou perdendo energia no próprio cabo. Professor, quando o senhor fala pequeno, quer dizer que ele é fino, para usar em chuveiro elétrico, certo? Com certeza. O pequeno que eu estou querendo falar é porque isso é relativo. Dizer que um cabo é fino ou que um cabo é mais grosso, isso é relativo. Depois vocês vão ver por que eu estou falando isso. Porque eu posso dizer o seguinte, um cabo de 2,5 para alimentar uma split, é fino ou é grosso demais para vocês? Professor, Pode falar. o colega está perguntando aí o que é efeito Joule, como é que é? Efeito Joule. Ah, tá. Efeito Joule é o efeito de aquecimento. Ou seja, tudo que tem aquecimento, o nome é chamado de efeito Joule. Beleza, professor. Por exemplo, ferro de passar tem aquecimento, é efeito Joule. Chuveiro elétrico também tem aquecimento, é efeito Joule. O cabo que for mal dimensionado para qualquer coisa que seja, ele também vai aquecer, então também ele vai ter efeito Joule. E efeito Joule é perda de energia só no cabo, por exemplo. Eu estou perdendo energia aquecendo o cabo. Então eu tenho que aumentar, ou aumento a dimensão, a bitola desse cabo, ou eu dou um jeito de diminuir a corrente que esse cabo vai utilizar. E quanto maior a corrente, maior a tensão, menor a corrente, né, professor? Se você estiver falando da lei de Ohm, que é tensão, resistência e corrente, quanto maior a corrente, maior a tensão, sim. Mas se você me disser que a potência de um equipamento se mantém, se eu subo a corrente, eu tenho que diminuir a tensão. E como que o professor faz para diminuir a tensão ou diminuir a corrente? Nesse caso aí, que é o nosso assunto de potência, se for, por exemplo, só colocar aqui o áudio do colega que está no mudo. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só abrir aqui a tela aqui rapidinho. Só um momento. Para os colegas que lembram aí da fórmula da potência, se não lembrarem, vão lembrar agora. Eu vou trocar aqui a tela para mostrar para vocês. Só um momento, por favor. Vai aparecer uma tela toda branca aí. Por exemplo, existe uma fórmula da potência que ela é potência, tensão, vezes a corrente. Ou seja, P é potência, V, tensão, e I é corrente. Está aparecendo aí para vocês essa fórmula aí? Sim, professor, tá. Beleza? Sim, Então, pode deixar, dá para ver. tá, então, só não esqueça de colocar o áudio aí no mudo. Vamos dizer que você tem... não é 127, não é 110, mas eu vou usar esse exemplo do 110 aqui. Vamos dizer que você tem um equipamento de 110 volts que consome 5 amperes. Ok? Então, essa multiplicação aqui vai me resultar numa potência de 550. Para os colegas que lembram aí, 550 watts. Tensão é dada em volts, tá? Só
os colegas que não conhecem esses conceitos, não se preocupem, que a gente vai justamente abordar esses conceitos também. Corrente em ampere. Aí, imagine a seguinte situação. Eu mudei para 220. Como é que eu mudo para 220? Para ter 110 dentro de casa, eu utilizo uma fase e um neutro. Eu tenho 110. Na verdade, é 127, mas vamos dizer que é 110. Se eu ligar agora fase com fase, ou seja, eu vou utilizar duas fases dentro de casa, agora eu vou ter 220. Só que meu equipamento continua o mesmo. É um equipamento de 550 watts. A minha tensão, ela aumentou. Para manter essa igualdade, o que tem que acontecer com minha corrente aqui? Entenderam a pergunta? Para manter os mesmos 550, eu saí de 110 e fui para 220. O que tem que acontecer aqui com a corrente para manter essa igualdade igual? A corrente de 5 amperes... Tem que baixar? Agora tem que baixar, porque... E ela tem que baixar em que proporção? Se eu multipliquei por 2 a tensão, ou seja, de 110 para 220, agora a minha corrente ela tem que fazer o quê? Ela tem que dividir por 2. Vejam que a potência ela se manteve igual. Isso aqui explica aquela conversa de vendedor que diz assim, que o ar-condicionado 220 ele consome menos energia do que o ar-condicionado 110. Isso é papo furado de vendedor. Alguém já sabia disso? Não sabia? Você já sabia já. Eu não sabia, não. Não sabia? Potencial mesmo. Pra mim, eu caía nesse papo aí, professor. Então, a partir de hoje, meu colega, não sei se você conhece esse ditado, até hoje você é inocente. Pode falar. Professor, uma pergunta. A partir desses resultados aí, eu vou saber o tamanho do cabo que eu irei usar ou não? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, vocês sabem que existe uma tabela de corrente, né? Com certeza. Por exemplo, pode falar, pode perguntar aí que eu estou procurando aqui a tabela. A gente foi fazendo um serviço, aí o motor de 60.000, 220 volts, trifase, né? Aí um dava, ele trabalhava com 15 amperes. A gente foi instalar um 440, mesma potência trabalhava com 8. Agora eu perguntei, quanto maior a tensão, daí menor a corrente. Não é isso? Correto. Aí, Correto. só que esse sistema, esse compressor que chegou, eu ainda não tinha visto, ele trabalha de 320 a 460. Entre uma e outra, entre essas duas tensões, ele trabalha normal. Eles já estão fazendo com esse tal de eficiência energética. Esse é bem um inverter, né? Hã? É bem um inverter esse, né? Não é inverter não, porque a tolerância dele de trabalhar é maior, é igual o 110 que a gente chama, que ele trabalha entre 110, o equipamento trabalhando entre 110 e 127, ele tá tolerável. Acima disso, abaixo disso, ele começa a danificar, né? Certo. Esse teu de 60.000 BTUs que você falou, eu até fiz a conta agora, era para estar operando com 18,8 amperes. Então, se ele estava com 15, então ele não estava nem na carga máxima dele. Não, mas ele sendo 220 trifase, ele dá uma alternadinha. É esse valor aí, 18,8.
Aí o mesmo compressor, em 440, era 9, 10 amperes que ele trabalhava. Por fase, né? Que é trifase, eu não lembro direito como é que é o cálculo de oscilação das 3 fases. Não se preocupe não, que isso daí também vai ser a nossa abordagem aí. Tranquilo. Tá? Então só explicando aqui para os colegas, essa fórmula aqui, ela explica que se o... Vou até apagar para explicar melhor aqui. Vamos dizer aqui que você tem um ar-condicionado 7.500 BTUs 127. E outro ar-condicionado 7.500 BTUs 220. A potência que esses dois ar-condicionados vão consumir vão ser diferentes? A potência em si? Eu acho que é a mesma coisa, mesmo consumo. Positivo, porque primeiro, vocês já tiveram transmissão, eu acho que é transmissão de calor, uma coisa assim, ou vocês ainda vão ter esse módulo? Acho que ainda vai ter esse módulo ainda. Já vai ter ainda, não teve não ainda. Ainda não? Então, é só um... Não é a minha área, mas eu sei um pouquinho do que trata. Esses 7.500 BTUs é o que seria a capacidade do tamanho de um quarto, por exemplo, de conseguir refrigerar. Ou seja, aí você consegue calcular qual o ar-condicionado ideal conforme o tamanho do quarto. Seu quarto é de 2x2, 2x3. Então, esses 7.500 BTUs é o que a gente chama de capacidade de troca de calor. É o quanto ele consegue refrigerar esse ambiente aqui. E existe uma fórmula que converte em potência elétrica. Estou até adiantando um pouco do assunto que a gente ainda vai ver. Não se preocupe que essa aula de hoje é mais um diálogo, mais um bate-papo para a gente já começar a entender alguns questionamentos de elétrica, tá? Mais introdutória, né, professor? Mais introdutória. E mesmo para a gente saber o que a gente vai ver aí no módulo também. Ok? Mas tá bacana. Tá? Só não esqueçam de colocar o microfone no mudo quando encerrar aí, tá? Esse daí vai ser um ponto que vou sempre estar lembrando vocês. Então, continuando aqui, ó. Você vai pegar a quantidade de PTUs e vai multiplicar por 0,11. Alguns colegas, por exemplo, lá na aula de eletrotécnica, me falaram que era 0,293, esse número. Não sei se vocês conhecem essa conversão aí. Só que 293, para quem sabe, é só a conversão de BTUs para watts, sem considerar a eficiência energética do ar-condicionado. Então, quando a gente considera a eficiência energética, o número real é esse 0,11. Tá? Mais lá para frente eu explico aí o que quer dizer, como chega nesse 0,11. Então, a potência elétrica desse ar-condicionado de 7.500 BTUs, você vai multiplicar por esse 0,11 e nós vamos achar 825 watts. Esse número aqui é o nosso número que nós vamos utilizar para calcular a corrente, é o número que nós vamos calcular a bitola do cabo e por aí vai. Então vamos ver aqui. Vou considerar essa potência em 127. Então, qual vai ser a corrente desse equipamento aqui em 127? Só lembrando, né? Potência dividida, vai dividir pela tensão. Ou seja, eu quero descobrir a corrente, esse número, esse V, vem dividindo, né? Só lembrando aí dessa operação matemática.
Então, nós vamos ter a corrente em 127, ela vai ser a potência de 825 dividido por 127. Existe aqui um fatorzinho que a gente chama fator de potência, que também deve ser considerado nesse cálculo, e vou considerar 0,92. Depois eu explico também de onde surge esse 0,92 aí. Fazendo essa conta, nós vamos ter o seguinte resultado: 7,06 ampere. Vou fazer a mesma conta agora para 220. O ar-condicionado é o mesmo, ou seja, o ar-condicionado de 825, agora é 220. Deixa eu só apagar isso aqui. O ar-condicionado agora vai ser um ar-condicionado de 220. Como eu falei que é um ar-condicionado de 7.500 BTUs, só que em 220, vai considerar a mesma potência. E agora, fazendo o cálculo dessa corrente, deixa eu só fazer a conta aqui na minha calculadora, vamos ter 4,07 ampere. Um em 220 e outro em 127. Esse em 220, em vermelho em 127. Pode observar que a corrente em 220, a corrente em 220 ela diminuiu, mas em compensação a tensão ela aumentou. Mas o resultado de potência consumida se manteve o mesmo, porque a conta ela partiu do mesmo valor de potência. Se você multiplicar de volta esses números, você vai obter o mesmo valor de potência. Ou seja, um ar-condicionado 127 de 7.500 BTUs e outro de 220, no final das contas, eles vão consumir a mesma potência elétrica. Não existe diferença de consumo de um ar-condicionado 127 para um 220, desde que eles sejam a mesma potência em BTUs, né? Ou seja, se for 7.500, vai ser a mesma potência. Se for 9.000 BTUs, vão consumir a mesma coisa também. Professor, eu não consegui acompanhar a soma desde o início, porque minha internet caiu aqui. Desde o início até essa parte aqui, de onde calcula a potência? Isso, o 09, o 011, essas coisas aí não consegui acompanhar, não. Professor? Pode falar, irmão. O senhor dividiu 825 dividido para 220 vezes 0,92, é porque o meu deu outro resultado aqui. Não, colega. Tá vendo aqui o parêntese? Ó? O parêntese está dividindo. É uma divisão aí. Primeiro vai se resolver o que está dentro do parênteses, aí depois o de fora. Isso. No caso, tem como fazer de novo aí, professor? Desde o 011. Depois aí, eu não lembrar de onde é que. Eu tenho um nome, não estou conseguindo lembrar o que é esse 92 aí. Fator de potência. É fator de potência. É isso aí mesmo. Fator de potência. Tá? Vou só explicar. Professor? Pode falar.
que tu tirou esse 825, né, que não vai explicar, é igual o HP, que o HP é 675, não lembro mais, 625, né? 735. 735 e é o HP o CV que é 735 e o Isso. HP que é 745. Isso. Eu pensei que era essa fórmula aí. Esse 825 eu não sei, você ainda vai dar essa aula aí, né? Eu expliquei agora há pouco, mas eu vou explicar de novo, porque o colega ali também, ele falou que faltou, caiu um pouco aí a internet A gente se dele. confunde nessa CV, HP, BTU, de vez em quando dá branco. Né, mas rapaz, posso lhe garantir que você não pode mais estar confundindo, não, cara. Faz parte. Beleza, colega. Eu vou explicar aí pro outro que falou aí que a internet dele não ficou legal. Tá dando para ouvir agora aí o áudio aí para você que perguntou que estava. Tá dando para ouvir, porque caiu e agora apagou tudo. Beleza, então vamos recapitular aqui o que eu passei. Para calcular a potência elétrica de um ar-condicionado, porque nós só compramos ar-condicionado baseado nisso, né? Me dá um ar-condicionado de 7.500 BTUs, 9.000 BTUs, 12.000, 60.000 e por aí vai. Só que esse valor aqui não é o valor de potência elétrica. Potência elétrica é dado em watts. É esse W aqui. Então, o que você vai fazer para converter? Vai pegar a potência elétrica, vai ser igual o número de BTUs, que pode ser 7.500, pode ser 9.000, pode ser 12.000, e multiplica por 0,11. 0,11, ele é um número que multiplica BTUs e considera a eficiência energética do aparelho. Então, você fazendo essa multiplicação de 7.500 por 0,11, você vai obter esse valor aqui de 825 watts. Beleza até aí? Professor, então todo BTU é 825 watts. Teve dois que falou ao mesmo tempo aí, eu não consegui entender aí. Tenta falar um de cada vez aí, para eu também conseguir entender. Tá beleza, tô entendendo agora. Liga a droga desse microfone aí, pelo amor de Deus. Beleza, infelizmente esse conflito aí no microfone, aí a gente vai ficar tocando constantemente aí. O Gelson aí... Então cada BTU é 825 watts. Como é que é, colega? Cada BTU corresponde a 825 watts. Não, olha só. Coloca o teu microfone no mudo aí para eu explicar aí. Para esse número de 7.500, vai ser 825, porque você vai pegar o número de BTUs e multiplicar por 0,11. Se for 9.000 BTUs, por exemplo, eu vou até fazer aqui do lado para você entender aí. Se for 9.000 BTUs, o que você vai fazer? Vai pegar o 9.000, que é o número de BTUs, e multiplicar por 0,11. Essa potência elétrica de 9.000 BTUs, agora vai ser 110, 1.100, se não me engano. Deixa eu calcular aqui. E professor, pode falar aí. 900 não. Qualquer máquina, a gente pega, tipo assim, eu pego uma máquina de 12.000, eu divido por 11 também, multiplico por 11, é isso? Multiplica por 0,11. Qualquer BTU, 24, 36, multiplica por 0,11. Positivo. Ah, entendi. Beleza, obrigado. Tá? No caso 011 já é como se fosse a fórmula, né? Só multiplica pela quantidade de BTUs, né? Isso. Tá, beleza.
Tá? Então, só explicando aí para o colega, não confunda, não decore desta forma, que cada BTU é 825. Não, pegue o número de BTUs e multiplique por 0,11. Tá? Agora vamos fazer o cálculo da corrente. O cálculo da corrente vai obedecer essa mesma fórmula aqui em cima, só que você vai agora fazer o quê? Vai passar dividindo a tensão e o fator de potência. Na calculadora, você tem que colocar esse número aqui embaixo entre parênteses, tá? Aí, o que você vai fazer? Eu considerei um ar-condicionado 127 e considerei um ar-condicionado 220. E apliquei a fórmula para os dois casos. No caso aqui, em 127, eu coloquei o 825 em cima. A tensão, 127 numa. E na outra fórmula, 220. O 0,92 é o que a nossa concessionária exige de fator de potência como aceitável, assim, eu vou dizer aceitável, com uma qualidade boa de fator de potência. Você fazendo essas contas, você vai observar que em 127 a corrente vai ser 7 amperes, e em 220 você vai observar que é pouco mais de 4 amperes. Aí qual é a conclusão que nós chegamos? Que em 220 a tensão é maior, porém a corrente ela diminui. Se você comparar com 127, 127 a tensão é menor, porém a corrente que está sendo consumida pelo aparelho é maior. Conseguiram compreender aí a ideia, a fórmula de cálculo aí? Professor, eu não consegui fazer a conta, que nem eu lhe falei ainda agora, entendeu? Só uma pergunta. Você está usando o celular para fazer a conta? Sim, estou fazendo no celular, sim. Você tem que colocar parêntese nessa parte de baixo aqui. Coloca 825 dividido, abre parêntese, aí coloca o 127 vezes 0,92 e fecha parênteses novamente. Boa noite, Boa professor. noite, O senhor vai explicar de onde vai sair esse 0,11 e esse 0,92? Positivo. Eu esqueci, na verdade, eu vi tua pergunta e esqueci de responder. Desculpa aí. O fator de potência 0,92 é o que a nossa concessionária ela exige como aceitável, com uma qualidade aceitável no consumo de energia. Nas indústrias, para quem trabalha no distrito, na área de elétrica, eles sabem que potência menos que 0,92, a indústria ela paga uma multa. Na residencial, não existe essa exigência de fator de potência, mas nós consideramos no nosso cálculo esse valor de 0,92 como nível de referência no fator de potência. O 0,11 é o que a gente considera de BTUs para watt, considerando a eficiência energética dele. Ok? Esse assunto aí, da onde surge esse 0,11, eu tenho uma apostila que eu posso mandar para vocês, que lá eu fiz uma explicação bem melhor, e também essa questão de conversão a gente vai tratar mais à frente. Como eu falei, essa aula de hoje é só uma aula mais, como se fosse mais um bate-papo para a gente começar
a entender o que a gente vai ver no módulo. Querendo que resolva tudo hoje, né? Não, hoje não, cara. Não se preocupe que isso daqui, por mais que a gente faça a prática já vendo comandos elétricos, mas se tiver alguém que prefira um resumo rápido lá na prática, não se preocupe que eu posso fazer sem problema nenhum. O Gilson, que perguntou se era... Estou lhe ouvindo bem baixinho aí, irmão. Então, nós teremos outra aula voltada a isso daqui que a gente está vendo agora? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que isso aqui é só um introdutório do assunto que a gente vai ver. Nós teremos aulas que vai ver isso aqui mais detalhado. Isso aqui é só um introdutório do módulo hoje. Beleza? O Gilson, respondendo para ele aí a questão do CV, um CV é 735,49 watts. Ok? E o HP é 745,7, tá? Então, colegas, essa daqui é a fórmula de como achar a corrente elétrica desses equipamentos, tá? Vou só apagar essa parte aqui de cima, que eu quero guardar esses valores de corrente. Existe também essa fórmula aqui, porventura, caso os colegas não saibam. E existe uma corrente que nós chamamos corrente de projeto, e ela deve obedecer essa seguinte fórmula aqui, ó. Alguém já viu essa fórmula aqui alguma vez? Nunca vi, pô. Tinha que fazer o técnico mesmo para aprender essas coisas aí, ó. Mas não se preocupe não. Corrente de quê mesmo, professor? Não se preocupe não que isso daqui eu vou passar também para vocês. Isso daqui, ó, eu vou fazer a seguinte pergunta de vocês. Deixa eu só colocar aqui. Vou fazer a seguinte pergunta de vocês. Como que você, para quem já tem alguém trabalhando na área de refrigeração aqui, né? Pelo que eu já vi na foto de alguns colegas. Ah, tá. Desculpa aí, Gilson. Bom tempo já, ninguém vê essas fórmulas na rua, não. Tá, eu vou... Para os colegas que, se tiver alguém aqui que já trabalha na refrigeração, como é que você compra disjuntor para um ar-condicionado de 9.000 BTUs? Alguém saberia me dizer? Todo mundo se calou agora. Estou com medo de responder. Perguntei. Como é que você compra um disjuntor? Como é que você compra um disjuntor para um ar-condicionado de 9.000 BTUs? Pela Rapaz, antes a gente fazia dimensionamento, mas agora eu só faço pedir um de 10 amperes ou 16. E como é que tu sabe que é o Aí conhece, hein? É o certo? Usou na máquina, vem dizendo o disjuntor que é preciso, necessário para aquela máquina. E se ela não viesse escrita? Compra o que você quer fazer o cálculo. Aí é na tora. Porque ela diz o tanto de amperagem que ela... capacidade dela. Então a gente comprou um que seja próximo da amperagem, mais ou menos. Colega, mas vamos lá. Mas para os colegas que, porventura, vamos dizer que não conhecem a placa, não, vamos dizer, esqueceu de ver a placa,
vocês já viram que é possível calcular corrente baseado no número de BTUs. Correto? E é o valor, esses valores que nós chegamos aqui, ó. Existe essa fórmula aqui, essa fórmula ela está escrita na NBR 5410 de 2004. Já começa aqui a aparecer a nossa NBR aqui. Vai sair. E B, a gente chama de corrente de projeto. Ou seja, esse 7,6 amperes que nós calculamos é a corrente de projeto. E DJ é, como já está escrito, corrente do disjuntor. E o que a gente chama de IZ é a corrente do cabo. Ou seja, a capacidade do cabo de conduzir a corrente elétrica. Então, olhando essa fórmula, nós podemos observar o seguinte, que a corrente de projeto ela tem que ser um pouquinho menor do que a corrente do disjuntor, e a corrente do cabo ela tem que ser maior que a corrente do disjuntor. Como assim? Vamos utilizar aqui o de 127, por exemplo. 127, no nosso cálculo aqui, foi 7,06 ampere. Essa daí é o que a gente chama de corrente de projeto. A corrente do disjuntor, ela tem que ser um pouco acima da corrente do nosso ar-condicionado. Como é difícil achar um disjuntor de 8 amperes, o disjuntor de 10 amperes vai atender esse ar-condicionado sem problema nenhum. Porra, desculpa, eu tive que me ausentar um pouquinho, perdi o quê? Então tem que me dizer em que parte você perdeu. A explicação da fórmula? Aqui. Menina é cruel aqui, mano. Eu compreendo também. Só explicando aqui, ó. Essa fórmula que está aqui no canto direito superior, IB é a corrente de projeto, ou seja, a corrente do ar-condicionado que você calculou. IDJ é a corrente do disjuntor, IZ é a corrente do cabo. Existe esse cálculo que nós fizemos, né, para o ar-condicionado de 127, que foi 7,06 ampere. Então, o disjuntor próximo a esse valor é justamente o disjuntor de 10 amperes. E qual seria o cabo se a gente fosse seguir a tabela da 5410 para esse valor aí? Eu sei de 1 milímetro, né? Então, deixa eu ver aqui, eu tô puxando aqui a tabela. É lógico que existe, eu já sei que o colega aqui já vai me dar uma resposta que é o cabo 2,5, mas eu estou escrevendo aqui a questão da fórmula primeiro. Uhum. Tá? Se fosse pela fórmula, seria o cabo de 0,75. Ó. Pode ver que ele tem 11 amperes de condução e atenderia a nossa fórmula sem problema nenhum. Todos concordam? Consegue ver aí por que é o cabo 0,75? Beleza, essa tabela aí eu preciso dela. Tá? Se fosse pela tabela, acabou a conta aqui. Mas a nossa norma aí, a observação da NBR 5410, ela diz que nenhum ponto de utilização, ou seja, tomadas, nenhum ponto de utilização deve ser menor que 2,5 milímetros. Então, nesse caso aqui, o nosso cabo tem que obedecer à norma, então ele tem que ser o cabo de 2,5, ou seja, ele vai conduzir até 24 amperes. Então,
se a gente está observando a norma, pode falar. De 2,5 não é 21 amperes, não? Se for trifásico. Se for trifásico. Não, a bitola do cabo para resistência do cabo. Se for 3 condutores vivos, que é trifásico, seria 21. Tá. Se for monofásico ou bifásico, 24. Ok? Existem outras considerações, mas por enquanto vamos utilizar só a informação da tabela mesmo. Ou seja, se nós vamos utilizar 5410, nós não calculamos agora há pouco que o ar-condicionado de 220 não era 4 amperes, pouco mais de 4 amperes, 4,06, se não me engano? 0,7, professor. 0,7? É. Então, você poderia colocar nesse ar-condicionado um disjuntor de 6 amperes, bipolar, e o cabo de 2,5 ainda vai continuar me atendendo, porque ele vai até 24 amperes. Que ainda, isso aí mais na frente a gente vai pegar no negócio da distância, né? Positivo, mas aí você pode considerar até 30, 40 metros, a distância não vai influenciar muito, não. Até 30, 40 metros. A partir daí, com certeza, a distância já começa a influenciar. Ou seja, se você tem um ar-condicionado aí split e tiver um disjuntor de 10, 16 amperes, 20 amperes, pode ter certeza que esse disjuntor está sobredimensionado. É capaz de dar problema na sua instalação e o disjuntor não vai desarmar. Botar um disjuntor muito forte, pode pegar até fogo na fiação e não desarma. Positivo. Professor. Pode falar, irmão. O pessoal, eu gosto muito de trabalhar com o disjuntor da Siemens. Então, da Piau, que eles têm a classe A, B, C, né, e D, né? Geralmente eu boto a dimensão, eu uso o classe B, que é para resistência, mas eu gosto de usar ele em bobina, que a eficiência dele é mais rápida. Aí ele tem uma tolerânciazinha. Essa questão de dizer que o disjuntor classe B é exclusivo para resistência é um pouco generalizado, mas não é regra, tá? Porque ele é mais atua mais rápido que o classe C, né? Com certeza. Porque geralmente a gente fala, já falando aqui sobre curvas agora de disjuntor, né? Nós devemos lembrar que disjuntor, qual é a função do disjuntor? Proteger contra sobrecarga e curto-circuito. São as duas funções do disjuntor. Se você tem aquela coisa guardada na cabeça de corre lá no disjuntor, desliga ele antes que pegue fogo, o seu disjuntor está puramente de enfeite. Essa é a função do disjuntor, proteger contra sobrecarga e curto-circuito. Rapaz, eu já vi um disjuntor de 70 para uma CJ de 7,5 no interior. Melhor não colocar nada. Pegou, foi fogo na igreja um dia desse ali, porque o cara botou um disjuntor muito forte lá e desarmou. Depois eu vou botar uma foto uma bermuda. Ei, Gilson, desliga o teu fone aí. Deixa eu desligar aqui. É o Gilson. Não se preocupe não que eu consigo desligar aqui também. Vou colocar uma foto de uma máquina hoje aí pra vocês, o que aconteceu hoje, mais tarde. Pode colocar lá no grupo que eu consigo colocar aqui para vocês. Aí a gente consegue observar aí. Vamos lá.
O disjuntor, ele não precisa de ninguém para atuar. Ou seja, ele não precisa de alguém. Ah, vai lá no disjuntor e desliga porque ele está dando curto-circuito e ele não desligou. Se isso está acontecendo, com certeza esse disjuntor está mal dimensionado. Ok? Então, se você vê alguém desligando porque ele diz que precisa desligar, porque ele não desliga sozinho, está errado a forma de dimensionar. Outra coisa, quem já viu aí nessas matérias que pega fogo, casa, essas coisas aí, que o corpo de bombeiro diz o seguinte, que foi um eventual curto-circuito que ocasionou fogo aí na instalação. Já vi já isso aí. Mas isso aí também, professor, tem uns bobinhos aí da área que tira o protetor térmico da cabeça do compressor e liga direto. Aí não está funcionando. Quando dá uma oscilação de energia que volta, não tem o protetor térmico para atuar, pega fogo é tudo. Positivo, mas pega fogo por outro motivo, por sobrecarga. E aí, professor, acontece muito também aí na rua aí, o pessoal ensina o pessoal, o dono dos ar-condicionado que instala, que coloca, a ficar desligando e ligando no disjuntor todo tempo. Isso aí também causa muito problema nos ar-condicionados. Com certeza, colega. Não esquecendo o seguinte, se vocês verem matérias assim, que o corpo de bombeiro diz, foi curto-circuito que ocasionou fogo na instalação. Eu posso garantir para vocês, com toda certeza, que não foi curto-circuito. Porque uma das funções do disjuntor, que é justamente a sobrecarga, é uma proteção que demora para atuar. O que tem que acontecer? Você tem uma tomada e você começa a ligar o famoso Benjamin na tomada. Começa a ligar uma coisa, duas, três coisas. O que vai acontecer lá no disjuntor? Ele vai começando a aquecer, a chegar a um ponto em que ele vai desarmar por sobrecarga. A outra atuação do disjuntor... Pode falar, irmão. Eu fui fazer muitas manutenções já em casa e prédios, mas o que eu vejo muito é que o pessoal está usando muito o gato para fazer a ligação do ar-condicionado. Isso influencia em alguma coisa para dar um BO grande, não? Não, porque se o cara tá... Aonde vai dar problema é no disjuntor geral lá do contador. Porque se ele está utilizando gato, ele não vai utilizar a proteção do contador. Na verdade, não é nem no contador que vai dar esse problema. Vai dar problema se for, por exemplo, condomínio. O que eu mais vejo em condomínio, vou até colocar uma foto aqui para vocês verem. O que eu mais vejo em condomínio é fotos assim, ó. Vou colocar uma foto aqui, se vocês já viram dessa forma aqui, ó. Isso aqui é um condomínio lá na Ponta Negra que eu vi pessoalmente. Deixa eu até colocar aqui, ó. Tá dando para ver aí vocês? Tá desse jeito. Ah, sim, professor. Isso aí é uma caixa de passagem, é uma gambiarra. caixa de distribuição. Quer ver? Olha só o que o cara fez. Isso aqui foi um trabalho que eu fui fazer lá nesse condomínio e que eu bati essas fotos lá. Vou colocar mais duas fotos para vocês verem aqui. Vejam aí, ó. Opa. Não dá para saber quem é quem, né? Então, o que o cara fez aí? Ele fez o gato antes do disjuntor
do contador. Aí pro contador, bacana, não tá dando problema nenhum. Aí vocês estão vendo, vou colocar uma seta aqui, ó. Tá vendo aqui que essa seta onde eu estou desenhando, o cabo está um pouco esbranquiçado aqui em cima? Isso daí foi sobreaquecimento. Esse cabo ele está começando a derreter aí nesse barramento. Porra, isso é um barramento? Puta que pariu. Quer ver? Eu vou colocar a última. Rapaz, tá muito feio esse negócio aí, ó. Ainda não tinha visto assim não, colega? Rapaz, eu já fiz muito gato, mas assim desse naipe aí não, mano. Esse é pirangueiro, Tá que uma foi um gato bagunça. desse aí por R$400. Tá uma bagunça muito grande esse quadro aí. Deus me Você é livre. profissional de fazer gato. Isso aí é mais do que gato, Rapaz, eu Eu não vou faço colocar a gato última por aqui para. R$400 nem pra minha mãe, mano. Aqui no Viveirão tá mais original. Vou colocar aqui a última, só para a gente encerrar essa parte aí. Tá aqui os contadores lá, ó. Aí, professor, Ah, mas tá muito feio isso aí. deixa eu lhe falar. Isso aí eu não culpo o eletricista, não, pô. Isso aí eu culpo o cliente, pô. Isso aí é os clientes que querem Por quê, pagar meu a eletricista de Arraial, pô. Entendeu? Ah, Daí agora o cara você fala chega, que nem eu. ele quer pegar o dinheiro dele e abrir fora, mano. Mas chega lá, o senhor já foi fazer projeto pra esses caras aí, às vezes o cara não quer não que chame o engenheiro pra fazer um projeto. Ele pega um eletricista meia boca, o cara vai lá, faz na tora, quando dá problema, ele vai atrás do engenheiro. Engenheiro, do técnico. Eu não metia nem a mão no negócio desse aí, no meio de pegar Tá vendo teto. essas setas onde eu coloquei aí nessa foto? Aqui perto do número 15. Aqui onde tá. Dá pra ver aqui aí, onde tá. mas dá. Pode ver que o cara começou com um cabo. Desse cabo ele dividiu para mais 2. E aqui onde está na última seta amarela, dividiu para mais 2 aí na frente. Ou isso aí eu acho que não é nem 4 Tudo num só? 2,5 esse fio aí. Isso é o recurso técnico que ele usou aí para ampliar. Tá com dois áudios aí, colega. Tá por isso que tá saindo eco aí. Só tá que nem aquelas instalações que os caras usam um tubo fino para fazer um tubo grosso. Esse aí fez curso online. Esse aí o caboclo já tava doido pra pegar o dinheiro e abrir fora, mano. Esse aí não é eletricista, não é encanador. Como é que é, colega? Não foi o Igor que fez esse gato aí, não? Esse aí não foi o eletricista, não. Foi um encanador. Quando o cara disse, pode ligar que eu vou aqui rapidinho. Quando o cara vai atrás do cara, só vê o dor do final. Já foi. Mano, é doido. Não tinha visto desse naipe, não. Pode dizer, um gato desse aí, o cara fez por R$300, 250. Vai vir muita coisa feia, mas isso aí tá muito feia. É, colega, não é só vocês que vê jaca, não. Rapaz, mestre, eu entrei numa subestação abrigada ali no centro daqueles prédios antigos. Tinha tanta da poeira que parecia teia de aranha, mano. Eu digo, rapaz, quem é que vai entrar aí dentro? Eu não vou, não. O cara queria pagar mixaria. Eu digo, rapaz, mano, chama outro que eu vou encher a cara de cana, mas não trabalha aí não, mano. Senhores. Infelizmente, aí a área de elétrica é uma área perigosa de trabalhar. Esse serviço aí foi sugerido montar um novo quadro no lugar. Não tem como trabalhar. Aí é igual videogame. Reseta e começa tudo de novo. Arranca tudo, faz tudo de novo e refaz, porque infelizmente não tem como refazer trabalho dessa forma, não. Ok? Tá muito mal feito. Tá muito mal feito, mano. Beleza? Vamos retornar aqui pro que E a multa, como é que fica? Que multa, meu colega? Para com essa Vai pra você, Marco. A Manaus Energia, como é que fica a multa? Como faz isso? Meu amigo, infelizmente aí, como que o cara vai provar? Ele pode dizer que foi o outro condomínio que fez isso daí.
Ok, senhores? Então só recapitulando aqui o que eu quero passar aí para vocês. Só colocar no mudo aqui. Colega. O senhor é engenheiro elétrico, professor? Positivo. Engenheiro eletricista aí pela UEA. E professor? Beleza. Pode falar, irmão. Professor? Não, só dessa fórmula aqui que o senhor passou, não deu para anotar, esse IZ aqui no final significa o quê? É a condução do cabo, capacidade do cabo. Tá, beleza, valeu. Ok? Então, só informando aqui. Essas matérias que informam, por exemplo, o Corpo de Bombeiro diz que foi curto-circuito, vou mostrar para vocês que é uma forma errada que a corporação fala. Sobrecarga foi o exemplo que eu falei, né? Você vai colocando vários equipamentos ligando ao mesmo tempo e o disjuntor ele demora um tempo para desarmar. Então, a proteção da sobrecarga é uma proteção que ela demora para atuar. Curto-circuito, por exemplo, se você pegar um fio de fase e encostar direto no neutro, você vai ver que ela vai sair faiscando. Se tiver disjuntor, o disjuntor ele vai desligar imediatamente. Ele não vai esperar aquecer para poder, então, desarmar. Então, curto-circuito é uma proteção de ação imediata. Ocorreu, desarma. Como normalmente essas casas são construídas de madeira, então, qual é a proteção que está falhando para pegar fogo? A de sobrecarga ou a de curto-circuito? Sobrecarga. Então, quando acontece a infelicidade de pegar fogo numa casa por causa de problemas elétricos, não é curto-circuito, é sempre por sobrecarga. Lembra do efeito Joule que eu falei que é aquecimento? Ou seja, vai primeiro aquecer o cabo, vai danificar o cabo. Como a construção é madeira, forro ou outras coisas que possam pegar fogo, quando começa a incendiar, é devido ao aquecimento do cabo, que vai danificando outras coisas até pegar fogo. Então, infelizmente, essas matérias que o Corpo de Bombeiros diz, foi um curto-circuito, não é curto-circuito, foi sobrecarga. Aquele incêndio lá do centro de treinamento do Flamengo, que foi acusado parte elétrica, eu cansei de ver a situação lá dos corpos de bombeiros informando que foi curto-circuito, problema de instalações elétricas, mas, na verdade, aquilo ali foi uma sobrecarga, foi um circuito mal dimensionado para aquela instalação. Tinha até gato lá também. O Flamengo estava dando conta de pagar a conta de luz, fez gato. Ao mérito de fazer gato ou não, aí eu vou deixar para os torcedores, que eu não torço para time nenhum mesmo. Então começa a torcer pro Flamengo, pô. Pô, mas desse jeito aí não tem jogo, não. Pô, essa instalação aqui, vou até colocar aqui a foto do que o colega mandou aí no grupo. Essa foto aqui, o colega colocou lá no grupo, a instalação do ar-condicionado aí. Isso, professor. Isso foi uma máquina hoje que eu fui mexer hoje, lá no Cali Sushi. Pegou fogo. Então, aí não precisa nem ser um engenheiro para descobrir que isso aí ia pegar fogo, mano. Até que horas da aula? Vou levar a aula até perto de 9 horas, que é o nosso horário normal de aula aí do Centec. O colega não tem mais recreio mais não, é? Beleza, meu colega. Eu também quero tomar uma água. A gente pode dar uns 5 minutos aí e já retorna aí. Tá, a fim de comer aquele churrasquinho na frente do Centec, ó. Infelizmente vai ter que ser o churrasco de casa mesmo. Vai lá, pô. Tá cheio de churrasco lá, Diego. E o Quicão? Beleza, pessoal? A gente já volta aí daqui uns 10 minutos aí, rapidinho.